Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu gravei uma mensagem hoje cedo, pela manhã, e bem cedinho mesmo. Botei até no ao vivo ali no YouTube, mas a imagem não ficou muito legal, meus queridos, e eu perdi o vídeo. Estou tentando baixar ele do meu estúdio, mas eu não estou conseguindo, não sei o que aconteceu. Eu baixei diretamente ao vivo, diretamente do YouTube. Não consegui acessar por motivo nenhum. Não consegui acessar de jeito nenhum pelo StreamYard para poder fazer essa gravação. Mais tarde eu fui perceber que os croquis lá da autorização do meu e-mail estava bloqueado. Já consertei, da próxima vez eu vou fazer essa live diretamente no notebook, né? A próxima live, a hora que tiver um tempinho. Comentei lá no vídeo também que eu estou me dedicando um pouco mais para minha área profissional. Necessito de uma mudança drástica na minha área profissional, né? Tá ficando insuportável ser empregado. Por isso estou estudando para que eu possa futuramente abrir o meu próprio negócio. Então, meus queridos, por isso o afastamento um pouco do canal, mas eu não quero, eu gosto de deixar de gravar vídeos, de deixar de trazer algum conteúdo, algum pensamento, algum tipo de informações para nós interagirmos. Então, meus queridos, o que eu gostaria de falar para vocês hoje, uma coisa muito importante, libertador. Você já fez essa pergunta? Olha o tema da live. Onde está o Deus da Bíblia? O Deus ali que operava milagres, o Deus da narrativa que conversava com Adão e Eva e a serpente, o Deus da narrativa que se apresentava para Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da narrativa que falava com Noé para construir uma arca, o Deus da narrativa que enviava os teus anjos para falar com a mãe de Sansão, com o pai de Sansão, o Deus da narrativa que enviava os seus anjos para Sodoma e Gomorra, o Deus da narrativa que fazia as coisas mais mirabolantes que está contido na Bíblia. Por exemplo, de usar uma baleia para engolir uma pessoa e essa pessoa não morrer com os sucos gástricos da baleia, com a falta de oxigênio por ter ido nas profundezas do oceano. O Deus que se manifestou entre os homens e andou sobre as águas. O Deus que operou tantos milagres, né? Ressuscitar mortos, ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquele The Walking Dead na ressurreição de Jesus. O que você percebe de tudo isso que eu estou falando é que é o seguinte: o Deus da Bíblia, ele só fica dentro da Bíblia, ele só opera os milagres só dentro da Bíblia. Quando você olha para a sua realidade, você não consegue encaixar o Deus da Bíblia aqui, aí onde você está me escutando. Então, meus queridos, quando eu olho para a minha realidade e eu vejo crianças sendo estupradas, quando eu vejo crianças na África passando fome, quando eu vejo pastores, padres, bispos defraudando as pessoas no templo, cobrando por milagres,
cobrando dízimo judaico, quando eu vejo essas pessoas usando o nome de Deus para angariar fundos para ela viver bem com suas famílias, aonde está Deus para punir essas pessoas? Aonde está Deus que não enxerga essas coisas? Onde está esse Deus da Bíblia? O Deus exclusivista, o Deus que escolheu um povo para ser o seu povo exclusivo e que rejeitou os outros povos. O Deus que manifestava para, entre aspas, Moisés, ali na sarça ardente, o Deus que se apresentava para aquele povo, o Deus que enviava o seu povo para tomar as terras, é um Deus territorial. O Deus que mandava entrar e matar todos os homens, todas as pessoas daquela terra, e era para manter as meninas que não conheceu homem algum. Um Deus que mandava os soldados usarem essas meninas que não conheceu homem algum para satisfazer as suas vontades carnais, sexuais. Um Deus que mandava na sua lei, na lei de Moisés, criada pelo povo de Deus escolhido, apedrejar as meninas que tivessem conhecido homem, que as virgens que não fossem mais virgens, que não fosse casada, era para ser apedrejado, e os seus próprios pais era para levar elas nas praças públicas para ser apedrejado. O Deus do Antigo Testamento, que manifestava todo aquele poder, onde está este Deus? Onde está o Deus do Novo Testamento, que também não opera mais nada? Um Deus que só operava milagres dentro da narrativa. O Deus que andou sobre as águas, Filho de Deus, que falava que quem vê o Pai vê a mim. Então, meus queridos, quando eu olho para a realidade nossa e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um filme de Steven Spielberg, uma ficção pura. Onde está esse Deus que manifestava todo este poder para aquele povo e que hoje está pouco se lixando para nós? Este Deus da Bíblia só operava milagre dentro da Bíblia, só para aquele povo. E hoje, por que será que esse Deus da Bíblia só funciona dentro da Bíblia? Quando você pega um crente fundamentalista, ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus, aí eu pergunto para ele, quantos mortos você já ressuscitou em nome de Jesus? Porque nas narrativas de Jesus, diz que imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e farão obras maiores do que eu fiz. Só que você não vê nenhum pastor, nenhum padre, nenhum ser humano na face da terra operando um milagre maior do que Jesus operou nas narrativas da Bíblia. Você não vê. Você só vê essas coisas acontecendo igual acontece nos filmes da Marvel. Um homem voando com um martelo. Você vê um homem se transformando num monstro verde. Você vê pessoas passando de um espaço-tempo para o outro. Multiverso, né? Espaçonaves sobrevoando outros planetas, outros seres vivos, outras criaturas.
Se colocasse isso dentro da Bíblia, que extraterrestres desceram aqui, o crente fundamentalista acreditaria. Mas porque está na Bíblia, irmão? Porque está na Bíblia é verdade? Ou porque o narrador quis construir uma história e o crente hoje acredita que aquilo que está ali é verdade? Não, porque Deus mandou escrever. Deus não mandou escrever nada. Quem escreveu o livro Bíblia, que é um conjunto de livros, foi o próprio homem. E quando a gente traz uma mensagem dessa e pede para a pessoa comprovar com a realidade dela, tente aplicar a Bíblia à sua realidade, para ver se acontece alguma coisa, para ver se os milagres e tantas outras coisas saem dali da Bíblia ou só fica dentro do contexto Bíblia. Você nunca viu nenhum morto ressuscitando depois de 3 dias, 4 dias. Você nunca viu um cego de nascença voltar a enxergar. Você nunca. Você pode até encontrar na medicina, na ciência, como eu já vi casos de pessoas fazendo cirurgia da retina e tudo mais e voltando a enxergar. Isso já existe na medicina, na ciência, de crianças que nasceram surdas e voltar a escutar, mas se utiliza de aparelhos para ajudar na audição. Mas dentro das igrejas evangélicas só fica dentro da Bíblia. E é campanhas e campanhas de oração e os cofres se enchendo. O milagre só fica dentro da Bíblia. O único milagre que se cura dentro de uma igreja é a dor de cabeça. Os milagres mirabolantes dentro da Bíblia, as narrativas dentro da Bíblia, só fica dentro deste livro que o crente chama de palavra de Deus. E quando você traz o entendimento deste, eles falam heresia. Não porque ele está se tornando ateu, não porque ele está indo contra a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, eu te desafio, traga para mim provas contundentes que a Bíblia é a palavra de Deus. Faça com que a Bíblia se torne realidade nos hospitais, se torne realidade nos velórios, nos cemitérios. Aí o crente fala assim, não, porque se Deus quiser, é Ele que opera. Nós, pastores, não operamos. Nós, crentes, não operamos. É Deus que opera. Desculpa. Isso é desculpa esfarrapada. O que se tem dentro deste livro são contos, fábulas, lendas e uma narrativa para dominar a massa. É uma narrativa política. Você vê sacerdotes, escribas, pastores, doutores, para fazer os servos submeter a sua autoridade espiritual, como se ele fosse a autoridade máxima em nome de Deus aqui na terra. Mas essa própria autoridade em nenhum momento tem poder algum, mas usa este livro para falar que tem toda autoridade em nome de Deus. O que se tem é charlatanismo em nome de Deus. Fala que Deus mandou falar, sendo que Deus não mandou falar nada. Eu desafio qualquer crente a me provar os milagres da Bíblia, a me provar o dilúvio literal, a me provar a criação do Gênesis.
O que você tem ali é o Pobed de Gilgamesh, de Atrahash. É contos, adaptações do povo sumeriano, babilônicos e tantas outras adaptações. E o crente acreditando que é real, que é verdadeiro. Só que quando é confrontado, não tem fundamentação, não tem nada que comprove, que pegue a Bíblia e materialize a Bíblia para mim, que eu volto a acreditar nela como palavra de Deus, eu volto a frequentar o sistema religioso, eu volto a dar dízimo, ofertas, eu volto a acreditar nos pastores, eu volto a acreditar no que está escrito neste livro chamado Bíblia. Mas o que eu tenho hoje para te dizer é o seguinte: a Bíblia contém vários livros, vários autores diferentes, às vezes do mesmo livro, uma narrativa política por trás para dominar a massa. É o que está acontecendo, por exemplo, hoje no nosso país. Se usaram o nome de Deus, usaram o sistema do cristianismo para se reeleger como presidente. E vai se reeleger, porque o crente é cego. Tá corrupção caindo atrás de corrupção aí. Pastores sendo presos por desvio de dinheiro. E o crente acredita no mito. O crente acredita que é usado por Deus. Tem o nome Messias, né? É enviado por Deus. O crente, ele acredita, na verdade, e fala que a gente é herege, né? Ele acredita em fábulas, em contos. Eu não acredito que existe homem de ferro. Mas o crente acredita que existiu alguém que andou sobre as águas. Eu não acredito no Thor. Eu não acredito nos personagens da Marvel. Eu sei que tudo é ficção da Marvel, do diretor. As falas ali é tudo o diretor que colocou na boca dos personagens. Mas o crente acredita que um ser transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes, que ascendeu ao céu e que um dia irá voltar. Aí você tem os crentes que dizem que segue a Jesus, que segue a Deus, mas não cumpre os mandamentos dados por Deus ali na Torá. Não cumpre o que Jesus ordenou da alta face. Cumprir a Páscoa ali junto com os seus discípulos, que é ervas amargas, o pão asmo, o cordeiro assado. Eles não cumprem o que Jesus cumpriu, que é a Páscoa. Eles falam que a Santa Ceia é um pãozinho com suco de uva. Eles não cumprem o que Jesus mandou nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Eles não cumprem, que é para amar os vossos inimigos. Ao contrário, você vê líderes religiosos entrando com processo contra a pessoa, quando as pessoas trazem a verdade sobre elas. E esses líderes, o que eles fazem? Processo, justiça para arrancar dinheiro, porque está mostrando na cara deles. O que você vê hoje na igreja fundamentalista hoje são paulinistas, pessoas seguindo a Paulo e não seguindo Jesus. Outra coisa que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: as pessoas se fundamentam na salvação da graça no livro escrito por Paulo aos Efésios. Só tem um problema:
A carta aos Efésios, atestada em qualquer academia teológica, exegética, a carta aos Efésios foi escrita no 2º século. Vamos parar para analisar então. Se foi escrita no 2º século, não foi Paulo que escreveu. Com certeza, pode ter sido um discípulo. Alguém escreveu e atribuiu a Paulo. A carta aos Efésios, vou repetir para você, não foi escrita pelo apóstolo Paulo, um suposto apóstolo Paulo, mas escrito no 2º século. Então o que acontece? As pessoas se fundamentam na salvação da graça, principalmente os gracistas, em Efésios. Só que Efésios não foi Paulo que escreveu. Aonde recai no erro. Por quê? Então, a salvação da graça está fundamentada numa mentira, numa falácia. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. O que acontece é que se construíram uma nova religião no Novo Testamento. Novas figuras. Jesus, os apóstolos, o apóstolo Paulo, que contraria tudo que Jesus fala nos evangelhos, uma nova teologia. Você vê Paulos, e não só um Paulo, que agora quer colocar os seus amiguinhos grego para dentro de uma tal salvação zoroastriana, persas, tudo criado por esse ser humano que conseguiu construir o cristianismo. Porque a igreja evangélica está baseada em Paulo. Quando vai dominar, quando vai colocar pessoas, empossar pessoas, vai para onde? Paulo. Quando vai praticar a Santa Ceia, 1 Coríntios, Paulo. Quando vai doutrinar a igreja, onde vai? Paulo. Então, são paulinistas. Não seguem a Jesus. Não seguem o que Jesus mandou fazer. Só que tem um grande problema aí dentro da narrativa de Jesus. É que Jesus, dentro dos evangelhos, ele só veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas que estavam dispersas. Os judeus. Isto na narrativa, não estou falando que isso é verdade. É o narrador que construiu essa história, criando-se um novo personagem, uma nova religião, tentando dominar a massa, que é para eles seguir agora uma nova religião, seguir agora uma nova divinização, tirando o Deus mau do Antigo Testamento, que agora se tornou um Deus bondoso e enviou seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus que fazia acepção de pessoas, é um Deus que mandava matar apedrejado, é um Deus que mandava invadir terras e tomar as terras, e mandar matar todos os homens e as mulheres, só deixar as menininhas virgens. É um Deus que rejeitou os outros povos e escolheu só um povo. É um Deus, e isso está nas narrativas do Antigo Testamento, é um Deus que ao mesmo tempo fala que não é para adorar os outros ídolos, mas o próprio povo dele adorava ídolos. E o povo de Israel sempre foi politeísta, até a reforma de Josias, quando os fariseus, os sacerdotes invadiram o templo e quebraram todos os deuses do templo e falou: agora só tem um Deus. Mas até aquela construção da narrativa, o povo de Israel
sempre adorou outros deuses. Por exemplo, Yahvé e sua esposa Asherá, que está contido em mais de 40 vezes a narrativa da Bíblia. E as pessoas acreditando em fábulas, acreditando que existe só um Deus ali nas narrativas. Mas hoje é consenso nos maiores pensadores que o povo de Israel sempre foi politeísta. Mas se construíram, depois da reforma, que o povo de Israel era monoteísta. Isso gera um problema, né? Porque antes eles eram politeístas e agora eles adoram um Deus só e o Deus dos outros povos não vale nada. Então, só por que o povo dele, o Deus dele e do povo ali, agora tem validade? Que é esse Deus da Bíblia. Aí eu te pergunto, esse Deus da Bíblia, aonde está o Deus de Israel? Que agora não manifesta mais para o povo de Israel. O Deus do Antigo Testamento, que agora se tornou bondoso no Novo Testamento. Aonde está esse Deus que amou o mundo de tal maneira e antes não amava? Era um Deus maldoso. É um Deus que descia e falava com o povo. Hoje é um Deus que sumiu, virou um fantasma. Um Deus que não manifesta mais nada. Um Deus que vê pessoas estrupando crianças e não faz mais nada. É um Deus que está pouco se lixando para esse planeta. É um Deus, o Deus da Bíblia, que só operou no Antigo Testamento, no passado há 2000 anos. São 2000 anos de silêncio após a construção do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, eu afirmo para você hoje, é um Deus criado pelo próprio homem. A literatura ali do Antigo Testamento, Torá e Taná, é um Deus criado na visão do povo de Israel, Israel antigo. E o Novo Testamento, você já vê lá os pais das igrejas criando um novo Deus, criando um novo divino, uma nova religião, uma nova perspectiva de Deus. Mas Deus nunca mandou ninguém escrever nada. Quer ver uma verdade? Quantas vezes você já viu Deus mandar escrever alguma coisa? Hoje, na sua realidade. Você já viu Deus manifestar para alguém aqui na terra, aparecer e falar, olha, escreve isso, escreve aquilo? Ou pegar e falar assim, ó, fala tal coisa, disso, isso que vai acontecer. Cadê os profetas do Antigo Testamento que não tem mais hoje? Então, o que se vê hoje, o que você vê hoje na Bíblia, é que é tudo ficção, tudo contas, lendas, fábulas. E o povo acreditando neste livro de capa preta. Deixando bem claro que eu não sou ateu, mas no Deus da Bíblia eu não acredito. Eu espero que você tenha entendido. Se você for me questionar, me traga a fundamentação que o Deus da Bíblia existe. Me prove. Grave um vídeo você indo no necrotério ressuscitando um morto. Grave um vídeo você curando, em nome de Jesus, em nome de Deus, um cego, ou fazendo um paralítico levantar, e um amputado crescer o braço ou a perna. Caso contrário, o que você vier trazer para mim é falácia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpe, a realidade é dura, mas é verdade, é realidade. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe seu like. Compartilhe, meus queridos. E até o próximo vídeo.